mulheres, Pai. Por isso eu te peço nessa noite, alcança, Senhor, as vidas. Fala, Senhor, conosco, nos dá direção, abre os nossos olhos, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Papai querido. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Eu coloquei aí, as meninas estão no Mulher Única, Jana, a Tracy e a Kátia, elas estão no curso. Eu vou estar lendo Êxodo 1, 15 até o 17, que é o tema na qual o Senhor tem direcionado ao meu coração, falar um pouquinho sobre essas parteiras. E eu vou estar lendo aqui rapidinho, Êxodo 1, 15 até o 17. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra era Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam o menino com vida. Essa palavra, essa direção de Sifrá e Puá, ela já tem ardido um tempo no meu coração e a gente precisa colocar em prática aquilo na qual o Senhor nos dá direção para fazer. E como eu acredito que muitas já conhecem essa história do povo que estava ali no Egito, que chegaram ali através da vida de José. E quando a gente vê o rei do Egito dando uma ordem para Sifrá e Puá, a gente entende que a promessa de Deus ela já estava acontecendo. A promessa que Deus fez lá atrás para Abraão já estava acontecendo, ao ponto de que o povo estava crescendo de uma tal forma que Faraó, o rei da época, observou que aquele povo estava crescendo e chamou Sifrá e Puá e deu essa ordem na qual a gente acabou de ler, porque quando eu leio essa palavra, quando eu medito, quando eu mergulho nessa história, eu entendo que o inimigo, ele não sabe o que vai acontecer no nosso futuro, porque só Deus sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Mas ainda assim, mesmo o inimigo da nossa alma, ele desconhecendo o nosso futuro, ele teme. Porque foi o que aconteceu com Faraó. Faraó, o inimigo ali do povo, na época, o rei do Egito, quando ele viu que aquele povo estava crescendo, ele já imaginou lá na frente que se por acaso acontecesse uma guerra, aquele povo se juntaria e lutaria contra o povo do Egito. Ele já estava tentando prever o que poderia acontecer lá na frente. E de alguma forma ele tentou ceifar, paralisar o crescimento daquele povo. Porque o inimigo da nossa alma, como eu acabei de falar, ele não sabe o que vai acontecer no nosso futuro, mas ele já teme. E ele vai tentar nos paralisar. E aí a gente vê agora Faraó dando uma ordem para as parteiras ali que ajudavam as hebreias quando elas iam dar à luz às crianças. E ele fala para as parteiras: olha, se for menino, mate. Na hora que você vê que é menino, mate. E a gente entende que o projeto de Deus já estava em andamento. A promessa de Deus já estava em andamento, porque aquele povo já estava crescendo de uma forma assustante. E a gente entende que quando a gente vê elas recebendo essa ordem do Senhor, elas vão temer a Deus. E é interessante porque Faraó fala assim: quando ajudardes no parto, as parteiras, elas foram chamadas para dar à luz, para ajudar outras mulheres a dar à luz. A palavra é clara, Faraó diz aqui no versículo 16, quando ajudardes.
E quando eu leio a história de Sifra e Puá, e quando eu vejo o faraó falando, quando ajudardes, eu entendo que parteiras, elas são ajudantes, elas são mulheres que ajudam outras mulheres a trazer à luz aquilo que o Senhor gerou dentro delas. E a gente vai ver que essas mulheres temeram ao Senhor. A palavra vai dizer no versículo 17 que as parteiras, porém, temeram ao Senhor, porque quem foi chamado para dar a luz, para ajudar a dar a luz, para trazer a vida, jamais vai se juntar a um plano de morte. E o Senhor, Ele bradava no meu coração que é tempo de se levantar parteiras como Sifra e Puá. Como o próprio faraó fala, quando ajudardes, é tempo de levantar parteiras, mulheres, para ajudar outras mulheres a dar a luz a projetos, a sonhos, a dar direção. E você que está aqui, você que vai assistir depois, você é uma Sifra, você é uma Puá. E talvez você tá como na época as hebreias, ou como Joquebede, que na frente a gente vai entrar na história. Você tá gerando algo e você tá precisando que uma Sifra e uma Puá te ajude. Nós precisamos de parteiras na nossa vida, nós precisamos de parteiras na nossa caminhada, porque para nos ajudar, porque a gente entende aqui, apesar de que ela vai falar, quando o faraó entende que as crianças continuavam a nascer, e ele vai chamar as parteiras e vai falar para elas, vai repreender elas. Eu não falei que era para matar, e as crianças continuam nascendo, e elas vão dizer para faraó que as hebreias são fortes, que quando elas chegam para ajudar, elas já deram a luz. Muitas das vezes nós vamos dar a luz sozinhas, só nós e Deus. Mas eu acredito num Deus que está levantando parteiras, que está levantando Sifra e Puá para ajudar outras mulheres a ter o direcionamento, a colocar para fora aquilo que o Senhor tem colocado no coração delas. Aleluia, Santo Deus. E a gente entende que Sifra e Puá, elas vão temer a Deus. Porque só quem teme a Deus, só quem acredita no poder do Senhor, quem acredita, aleluias, em propósito, é quem vai estender a mão, é quem vai ajudar outras mulheres. Sifra e Puá, elas entenderam, elas temeram ao Senhor. Elas, apesar da Bíblia não relatar, a gente entende que Sifra e Puá sabia que havia um plano maior por trás daquele povo, ao ponto de o próprio faraó temer. O Senhor, Ele quer falar com mulheres nesses dias, mulheres que estão sem direção, mulheres que estão gerando algo no secreto há tempos e não conseguem trazer para fora. Porque quando a gente continua lendo a história, a gente vai ver agora Joquebede engravidando na época que Faraó tinha dado essa ordem para que matassem os meninos. E agora a gente vai ver uma mulher gerando no secreto. E o Senhor, Ele falava no meu coração, quantas mulheres estão gerando algo no secreto? Quantas mulheres estão escondendo projetos, sonhos, com medo de compartilhar? Porque se você compartilha com a pessoa errada, talvez você aborte o seu projeto. Porque Sifra e Puá, eu não tenho dúvidas que elas foram escolhidas por Deus. Porque se fosse qualquer outras, poderiam fazer com que a ordem de Faraó acontecesse. Vamos matar. Vamos matar. Se Faraó deu a ordem para matar, vamos matar. Mas, como eu já disse, quem Deus chamou para dar vida, jamais vai compartilhar com plano de morte.
Quem Deus chamou para dar vida jamais vai se juntar, aleluias, com quem está tramando a morte, com quem está tramando passar alguém para trás. E Sifrá e Puá foram levantadas num tempo, aleluia, santo Deus, aonde um projeto de Deus grande iria nascer. O Senhor, Ele tem projetos grandes para nós, meus irmãos. O Senhor, Ele tem algo grande e tem mulheres gerando projetos grandes do Senhor, eu não tenho dúvidas, porque o Senhor, Ele tem colocado isso no meu coração, que nesses últimos dias o Senhor vai levantar parteiras. E eu falei, Senhor, mas esse nome mesmo, parteiras? E Ele falou, sim, parteiras, para ajudar outras mulheres a dar à luz a projetos, a sonhos, porque nos últimos tempos é difícil a gente achar Sifrá, Puá, para a gente compartilhar os nossos sonhos. Hoje a gente escuta muito, não compartilhe os seus sonhos com ninguém. Tem até um louvor que fala, né? Não conte os seus sonhos para ninguém. Mas tem pessoas de Deus, como Sifrá e Puá, que estão prontas para ouvir os nossos sonhos, os nossos projetos e nos ajudar a dar à luz. Muitas das vezes, o inimigo meu e da tua alma, ele vai soprar no nosso ouvido. Não fala não. Imagina isso que você está pensando dentro de você. Quem é você para sonhar um sonho desse tamanho? Quem é você para projetar algo? Olha a sua situação. Olha a sua casa. Como que você vai colocar isso para fora? Mas o Senhor está levantando nesses últimos dias Sifrá e Puá, que vai ajudar outras mulheres a colocar para fora aquilo que Deus está direcionando para você. Você não vai abortar aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Eu não sei o que você tem deixado paralisar, se é algo na sua parte financeira, se é um projeto, um empreendimento, se é o seu ministério, se é dentro do seu lar. Talvez você é uma dona de casa, o seu chamado é dentro do teu lar e você talvez esteja frustrada porque você acha tão pouco, você acha que cuidar do seu lar, da sua família é pouco, mas se o Senhor deu esse projeto para você, Ele vai te dar uma direção, Ele vai te mostrar que vale a pena cuidar da sua casa, vale a pena cuidar da sua família. E tem mulheres que talvez daí está projetando tantas coisas, mas não tem coragem de compartilhar, não tem coragem de contar, porque às vezes quando a gente compartilha com a pessoa errada, a gente acaba se frustrando. Mas é interessante nessa passagem que Faraó, ele observa. Sabe, o que eu tenho aprendido nesses últimos dias, que eu tenho conversado com Deus no meu particular, que talvez quem está ao nosso redor, as pessoas de perto, talvez a gente possa se frustrar com a atitude delas ao ouvir aquilo que Deus tem nos direcionado. Mas quando a gente mergulha na palavra de Deus, principalmente dentro dessa palavra, a gente vê o inimigo preocupado. Enquanto a gente está se retraindo, nos escondendo, com vergonha, com medo de começar, com medo de iniciar, com medo de compartilhar, o inimigo das nossas almas, ele está só observando, torcendo mesmo para que a gente não fale, para que a gente não caminhe, porque como eu disse aqui, o inimigo, ele não conhece o nosso futuro, mas ele já teme. Ele já teme porque ele sabe quem chamou, ele sabe quem nos chamou. E a gente vai ver que Joquebede, ela vai engravidar e ela vai esconder a gestação por conta desse decreto de morte. E quantas mulheres está como Joquebede, gerando algo dentro, no esconderijo, com medo de expor
e com medo desse projeto morrer, com medo desse projeto não acontecer, com medo desse projeto ser abortado, porque Joquebede precisou esconder a gestação por conta que Faraó tinha decretado a morte para as crianças que nascessem homens. Então Joquebede escondeu. Eu entendo com Joquebede que há um tempo de esconderijo, há um tempo de preparo, há um tempo que nós precisamos deixar o nosso projeto escondido, porque ainda é muito novo e talvez se a gente expõe logo, pode ser que aborte, mas chegou o tempo de exposição e Joquebede, ainda com a sentença de morte, ela deixou o projeto sair para fora. Ela deixou o projeto vir, ela deu vida ao projeto. A gente vai ver que Moisés nasce, a gente vai ver que Moisés ali, o plano de Deus, o projeto de Deus, ela dá à luz um projeto de Deus. Moisés nasce e ela vai esconder Moisés, ela vai esconder o projeto, ela vai cuidar do projeto de Deus. E o Senhor, Ele está falando para mim e para você nessa noite. Você que está aí escondendo, talvez chegou a hora de você expor esse projeto. Talvez chegou o momento de você colocar para fora aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Às vezes a gente fica esperando oportunidades. Isso aqui é uma oportunidade. Às vezes você tem tanto para falar para outra mulher e talvez você fique esperando uma oportunidade dentro da sua igreja, lá no teu emprego, e o Senhor está dizendo, olha aqui uma oportunidade, aperta esse botão aqui de live e começa a falar aquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração. A gente tem uma ferramenta aqui. Quando chegar o momento de expor, Joquebede colocou para fora. Joquebede escondeu Moisés o tempo que era necessário de esconder, porque vai chegar um momento que o projeto vai crescer, você não vai mais conseguir esconder, eu não vou conseguir mais esconder, e é nesse momento que a gente vai ter que expor. Joquebede, quando não tem como mais ela esconder o projeto, ela não pode mais esconder Moisés, agora a gente vai ver ela ali colocando Moisés dentro de um cestinho ali. A gente vai ver na história que ela coloca o cesto dentro do rio. Só que quando o projeto vem de Deus, Ele vai cuidar desde a gestação, desde o nascimento, no tempo de esconderijo e quando vier o tempo de exposição, Deus vai cuidar. Se o projeto que você está gerando é de Deus, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. Joquebede agora ela coloca o menino no rio, a gente vai ver a história, que lá na frente a filha de Faraó vai achar o cesto e ela vai reconhecer que é um menino que é hebreu. A ordem era para matar, mas eu vou cuidar dessa criança. E ela vai entender que era uma criança que ainda estava no tempo de amamentação. Gente, isso aqui é tremendo, isso aqui é lindo. Tem pessoas que estão à frente, minha e sua, porque a filha de Faraó, ela era uma princesa, ela era filha de Faraó. Agora ela estava com um projeto na mão, mas apesar dela ser filha do rei, faltava recurso para cuidar daquele projeto. Tem gente grande que vai vir atrás de você, porque por mais que ela tenha uma vida financeira boa, talvez ela tenha todos os maquinários necessários, mas ainda falta algo que talvez esteja na minha e na tua mão, porque a filha de Faraó era princesa, era filha do rei. Agora ela estava com projetos em mãos, ela estava com uma criança em mãos, que ela se apaixonou, mas ela não tinha recurso para manter aquele projeto.
Aí ela vai entender que ela precisava de uma mãe de leite, ela precisava de uma mulher que estivesse amamentando. Tem recurso de gente grande na tua mão, tem recurso de gente grande, de gente que está à frente minha e tua, mas o recurso está na nossa mão. Às vezes você está olhando para a tua mão e está achando que quem sou eu? Como que eu posso servir em alguma coisa? E o Senhor está direcionando nessa noite a falar para mim e para você. Tem recursos de pessoas, aleluias, na nossa mão. Ah, aleluias. A filha de Faraó, ela vai entender que agora ela precisa de uma mãe de leite, de uma mulher que estivesse amamentando. E aí a gente vê na história que Miriam está ali escondida e Miriam vai falar, eu sei quem pode. E agora ela vai trazer Joquebede, a dona do projeto. Ah, aleluia. Tem coisas que talvez fugiu da sua mão e Deus está dizendo, vai voltar, porque o projeto é teu, foi para você que ele deu, aleluias. E agora Joquebede chega lá e a filha de Faraó vai dizer para ela, olha, eu preciso que você amamente essa criança, porque eu não tenho o recurso que ela está precisando no momento. Apesar dela ser a filha de Faraó, ela não tinha recurso para aquela criança. Tem recurso de gente grande que está na tua mão. E talvez você está escondendo esse projeto, esse recurso, essa ferramenta que você tem, você está escondendo por achar que é pouco, e tem pessoas precisando desse recurso. E é interessante que a filha de Faraó entrega o projeto de novo para Joquebede e fala para ela assim, olha, você cuida dele até o desmame, mas eu vou te pagar por isso. Tem provisão chegando para mim e para você. Tem provisão de Deus chegando para mim e para você. Tem provisão de Deus chegando para o nosso projeto. Mas a provisão só chega para projeto que, aleluia, santo Deus, já foi exposto. Porque como que o recurso vai chegar? Como que o recurso vai chegar para mim e para você se a gente não expôs? Aleluias. Joquebede, ela simplesmente entendeu que era tempo dela soltar Moisés e ela vai pôr ele no cesto e vai soltar ele no rio. Ela não segurou. E talvez você está segurando algo aí e a providência ainda não chegou porque você não expôs, porque você não falou. Aleluias. Tem horas que o nosso recurso, a nossa ferramenta vai chegar num ponto que o nosso projeto vai crescer e que a gente não vai ter. Mas quando a gente expor, quando a gente mostrar o nosso projeto, vai vir amigas, vai vir parteiras que vai dizer, olha, eu tenho a ferramenta. Foi o que aconteceu aqui com Joquebede. O projeto dela, ela teve que deixar ele ir, porque ela falou, até aqui eu tinha ferramenta, eu tinha recurso, agora eu não posso mais. E quando ela expôs o projeto, a filha de Faraó agora ela encontra e ela vai chamar alguém, porque por mais que ela tivesse o dinheiro, os ouros todo do Egito, ela não tinha o recurso que aquela criança precisava. O Senhor está dizendo para mulheres aqui nessa noite, está na hora de você dar à luz a esse projeto. Está na hora de você trazer para fora aquilo que o Senhor tem colocado dentro de você. Para de olhar para a sua condição. Para de ficar olhando para que os outros vão pensar de você. Põe para fora. Joquebede simplesmente não pediu opinião para o esposo. A gente não vê ela pedindo
opinião para o esposo. Ela simplesmente falou: até aqui eu escondi a criança, até aqui eu cuidei, mas agora eu não consigo mais. Agora ela vai pegar Moisés sem medo nenhum, apenas confiando no Deus que ela servia, colocou Moisés no cesto e soltou. É tempo de você soltar para fora aquilo que o Senhor tem colocado dentro de você. É tempo de você colocar para fora aquilo que o Senhor tem gerado dentro de você. E o Senhor, Ele tem nos direcionado, Sifrá e Puá, parteiras. O Senhor está levantando parteiras. O Senhor está levantando mulheres que vai ajudar outras mulheres a dar à luz. Você não vai abortar aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Você não vai abortar aquilo que o Senhor tem gerado dentro de você. Tem mulher que está gerando projeto há tempos. E a gente sabe o que acontece quando a gestação ela passa do prazo. A mulher pode ter uma hemorragia. A mulher pode perder a criança. Então, o Senhor está falando para mulheres aqui nessa noite: o seu projeto já chegou no tempo de dar à luz. Tem mulheres que estão no início da gestação, mas tem mulheres aqui que já passou do tempo de colocar esse projeto para fora, de dar à luz esse projeto. E talvez você fale assim: mas Alda, eu não sei por onde começar. Aleluias! A gente vai caminhar juntas aqui por mais alguns dias, falando sobre parteiras. E a gente vai se juntar aqui. Eu acredito que Deus está levantando aí parteiras, mulheres que vai se levantar uma para ajudar as outras. O que você não pode, minha irmã, é abortar aquilo que o Senhor tem colocado dentro de você, aquilo que o Senhor tem gerado dentro de você. Como eu já disse, eu não sei se o Senhor está levantando empreendedoras, o Senhor está levantando mulheres aqui com chamado de mesa para levantar outras mulheres. O Senhor, Ele quer falar com dona de casa aqui, que está frustrada, porque às vezes acha que chamado é só quem sai para fora. Não, tem chamado dentro de casa. Aleluias. Mas o que não pode é a gente deixar o tempo passar. A gente entende que a gestação, quando chega os 9 meses, a criança precisa sair de alguma forma. Se a bolsa não rompe, o médico vai fazer com que isso aconteça. Se não vai ser o parto normal, vai ser o cesáreo, mas a criança tem que nascer, porque a barriga aqui, ela não comporta mais a criança. E tem mulheres aqui nessa noite que o Senhor está falando: você já escondeu, e você não tá, onde você está escondendo não está mais comportando. Ou você põe para fora, ou você vai abortar. E projeto de Deus não é feito para abortar, é feito para dar vida. É para dar vida, é para ajudar outras mulheres. Tem mulheres aqui que quando colocar o seu projeto em ação, vai ajudar outras mulheres. Aleluias! Aí você fala assim: mas eu não tenho recurso. A filha de Faraó era filha de Faraó. E ela também não tinha recurso. Ela precisou de uma mãe de leite. Ela não tinha o recurso. Você talvez está com o recurso de uma filha de Faraó. E aquilo que você precisa está na mão da filha de Faraó. Mas como que ela vai saber? Se Joquebede não coloca a criança no rio, a filha de Faraó não ia achar. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: é tempo de você colocar para fora, é tempo de você expor. Aleluias. Por isso eu quero te convidar, minha irmã. Vamos caminhar comigo aqui essa semana, nessas lives. O Senhor vai nos dar direcionamento. O Senhor, Ele vai nos dar um norte. Talvez você não sabe por onde começar, mas eu acredito que juntas nós vamos conseguir. E eu não tenho dúvidas que através daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração,
esse projeto de Cifrar e Puá, parteiras de projeto, grandes projetos vão nascer, porque eles já estão sendo gerados, só falta dar à luz. E é por isso que eu quero te convidar para esses dias, você está aqui comigo, a gente vai caminhar nessa história, a gente vai entender melhor daquilo que o Senhor tem gerado dentro de nós e a gente vai colocar para fora. E eu quero te convidar a compartilhar, a me ajudar a chamar o maior número de mulheres possível que a gente puder, para a gente ajudar essas mulheres a colocar a luz, dar a luz a esses projetos. Como eu disse, o inimigo ele não conhece o nosso futuro, mas ele teme. Ele teme, porque ele sabe que aí tem uma mulher gigante. Ele sabe que quando essa mulher se levantar, quando essa mulher colocar esse projeto para fora, outras pessoas vão ser alcançadas, outras mulheres vão ser alcançadas, e essas mulheres vão alcançar outras mulheres. Por isso eu quero te convidar a caminhar comigo durante esses dias. Somente quarta-feira que eu não irei fazer a live, mas amanhã, quinta e sexta eu estarei aqui, se o Senhor permitir, continuando falando sobre esse assunto. Hoje a gente falou sobre dar à luz, sobre esconder o projeto, sobre o tempo de exposição. E durante essa semana o Senhor ele vai nos dando mais direcionamento. E hoje o ponto-chave aqui que o Senhor falou comigo é que você que está precisando de uma providência, o Senhor ele está falando para mim e para você que a gente precisa expor o nosso projeto, a gente precisa expor para que a providência chegue. O inimigo não quer que você exponha, porque se você não expor, a providência não vai chegar. E a partir do momento que você falar para a pessoa certa, que você abrir para a pessoa certa, a providência vai chegar, porque Deus vai te direcionar. Joquebede, quando ela coloca Moisés naquele rio, eu não tenho dúvidas que foi Deus que direcionou e chegou até a filha de Faraó. Deus vai nos direcionar as pessoas certas. Deus vai fazer com que a gente se ligue às pessoas certas. Deus vai nos assentar às mesas certas com pessoas de Deus, com as amigas de Deus, que vai nos ajudar a colocar os nossos projetos para fora. Porque eu não tenho dúvida que aqui nessa live tem mulheres empreendedoras, tem pastoras, tem missionárias, tem evangelista, tem mãe, tem esposa que precisa de um norte, que está achando que não está fazendo nada, mas o Senhor vai nos direcionar. Em nome de Jesus eu creio. Receba providência da parte do Senhor, assim como Joquebede, aleluias, recebeu ali providência da parte de Deus para continuar cuidando do seu projeto. O Senhor nessa noite, eu creio que Ele está liberando providência do céu. Ele vai trazer o recurso para nossa mão, para a gente dar continuidade ao projeto que Ele tem colocado nas nossas mãos. E você, minha irmã, que está gerando, aleluias, o tempo de esconderijo, a gente precisa passar por ele. Então, talvez você está no início da gestação, aleluias. Cuide, porque o momento da exposição vai chegar. Receba recurso da parte do Senhor. E eu te convido a caminhar comigo. O Senhor está nos direcionando a esse novo projeto. E eu acredito que o Senhor vai levantar muitas mulheres para ajudar outras mulheres a caminhar, principalmente no empreendedorismo. Esse é o desejo do meu coração, porque quem empreende, entende. A gente tem algumas empreendedoras aqui na live. Quem empreende, empreender é solitário. Empreender é solitário. Empreender é como uma mulher quando está gestante. É só ela que sabe o que ela está carregando. Empreender é solitário. E é por isso que eu quero convidar você a caminhar junto aqui, para que a gente venha uma ajudar a outra. Porque eu sei que empreender é solitário. E o Senhor tem nos direcionado
Logo mais a gente vai ter encontro presencial. O Senhor vai preparar um espaço, a gente vai ter um encontro presencial, porque o Senhor, Ele quer levantar mulheres parteiras para ajudar outras mulheres. O que você está gerando não é só para você, é para que outras mulheres sejam alcançadas. Amém? A gente vai estar orando agora. Eu te convido, aleluias, a caminhar comigo essa semana. Eu vou estar colocando alguns cartazes ali no Instagram. Compartilha, me ajuda. Também eu vou deixar um cartaz agora no feed. Eu tenho um e-book digital. Você que queira estar adquirindo esse e-book, eu vou enviar ele para você gratuitamente, para você entender aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Amém? Vamos orar e receba recurso do céu para o teu projeto. Senhor, eu quero te agradecer por essas mulheres que entraram aqui comigo, Pai, por aquelas que vão continuar caminhando, Senhor, comigo, Papai querido, as outras que vão se achegar. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai levantar um exército de parteiras, Pai. Eu não tenho dúvidas que Cifra e Puá serão levantadas nesse tempo, não para matar, não para abortar, mas para dar a luz a projetos, para ajudar outras mulheres, Senhor, a dar a luz a projetos. Pai, eu creio na tua palavra. Se o Senhor disse que está liberando recurso para projetos aqui nessa noite, eu creio, Senhor, que há recursos chegando para as nossas mãos. Eu creio, Senhor, porque o Senhor não mente. Assim como Joquebede recebeu, Papai querido, recurso, Senhor, para cuidar do projeto dela, Senhor, Deus da glória. Tem mulheres aqui nessa noite que vai receber recurso do céu. Senhor, eu creio na tua palavra. A tua palavra não mente, o Senhor não mente, Pai. Nos ajuda, Senhor, Deus da glória, na nossa pouca fé. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar melhor aos corações. Cuida, Senhor, da mente das tuas filhas, Pai. Nos ajuda, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Tira, Senhor, de nós todo medo, Pai. Todo medo, todo sentimento de rejeição, todo medo de não ser bem entendida, de não ser recebida, de ninguém, Senhor, vir caminhar conosco. Destrava, Senhor, tira aquilo que nos paralisa de caminhar, de colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Traz amigas do céu, amigas de Deus para perto de nós. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Minhas irmãs, Deus abençoe. Deus permitindo, amanhã a gente continua. Não perca, me ajuda. Vamos caminhar comigo, porque eu creio que o Senhor, Ele vai nos dar ferramenta durante esses dias. Nós estamos com um propósito de oração às 3 da manhã. Você que quer entrar nesse propósito, eu vou deixar um link. Você clica lá e já entra no grupo. Não precisa, não é ligação. A gente só coloca a mãozinha para entender que está orando. Vamos caminhar juntas, porque o Senhor tem algo grande para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se assim o Senhor permitir.